Mas esse senhor aqui, ó, o senhor Gabriel de Lima Recicar, resolveu virar historiador. Sim. E aí, cara? Me conta, vamos contar aqui pra esse povo agora do YouTube aqui. Então a gente... Beleza. Estamos falando um pouco sobre como que é estudar história e seguir uma carreira em história, inicialmente. Então conta pra gente aí, como que você chegou à incrível resposta de falar assim, ó, você se perguntar, falar assim, bom, vou seguir história como profissão. Beleza, ó, deixa eu ver como é que eu vou começar. Olha, eu, assim como acho que a maior parte dos brasileiros, acho que vocês também estão nisso, já passei por aquele dilema quando eu era mais novinho, do tipo, medicina, engenharia, direito. Você é advogado. Pilares, né? Sabe, é foda isso daí. Porque é um negócio cultural, infelizmente é um negócio, tipo assim, é só isso daí que você vai poder dar certo, sabe? E aqui é o que põe na nossa cabeça, que obviamente é uma mentira. Aí eu não queria, na verdade, né? Mas eu achava que eu queria direito, porque eu sempre falei bem. E isso meio que não adianta nada no direito brasileiro, porque 90% do trampo é escrito, e você fica lá em escritório e tal. Eu falo por experiência de amigos meus e amigas minhas que fazem direito, né? E aí, quando eu comecei a ver mais sobre, eu percebi que não era pra mim. Eu falei, pô, mano, eu não quero ficar numa sala escrevendo o dia inteiro, zoado isso daí. Lá. E eu não sabia no que eu ia. Isso daí eu devo ao meu ensino médio, porque o meu ensino médio foi muito ruim. E aí eu tava bem perdido e tal. E aí depois do meu terceiro ano eu não consegui passar em lugar nenhum, óbvio, que o meu ensino foi um lixo. E aí eu entrei no cursinho, no ângulo. E aí lá eu tive aula com professores de verdade, assim, sabe? E aqueles professores, mais especificamente dois professores, um professor de história e um professor de literatura, eu decidi, tipo, ao longo do ano que eu queria... Eu fiquei fascinado, sabe? Vocês já tiveram certeza, algum professor ou professora que você ficou, tipo, encantado, assim, sabe? Você fala, mano, sim, essa pessoa é muito inteligente. Não, na época de escola tem muito disso, né? O legal é que no seu caso foi, tipo, no cursinho pós-escola, né? Foi bem posterior, cara. Né? Até o cursinho eu nunca tinha tido... Assim, eu tive uma professora quando eu era, sei lá, no Fundamental 1, ou no ensino básico, assim, tive duas professoras que me marcaram, porque elas eram muito amigas minhas, assim, sabe? Tipo, eram pessoas que achavam, mas não era aquela coisa, didática, ensino maravilhoso e tal. Isso eu não tive na escola, velho. Não tive, eu só fui ter no cursinho. Aí, no meio de 2000... Não, na verdade, no meio não. Foi logo no começo, assim, de 2017, assim, que foi o meu segundo ano de cursinho, porque como eu não tinha nada do ensino médio, na hora que eu peguei para ler, assim, o conteúdo do vestibular, eu entrei em desespero. Falei, velho, eu não sei nada disso. E eu ainda prestei para direito no primeiro ano de cursinho, então nada a ver, sabe? E aí, mesmo sabendo que eu não queria... E aí, em 2017, aí eu decidi, eu falei, velho, não vou fazer isso, quero falar, eu vou dar aula, vai ser da hora da aula, sabe? E eu sempre, isso daí, eu sempre gostei muito do conteúdo de história, foi o conteúdo que sempre me interessou. Eu não tive nenhum professor tão marcante assim, mas os meus melhores professores foram professores de história, na minha vivência no colégio. Mas, especificamente, uma professora. Ela era boa, de verdade, assim, tal, mas nada tão, né, quanto me marcou tanto quanto no cursinho. E aí eu comecei a pesquisar mais sobre, ver o que eu podia fazer, além de dar aula, mas assim, das opções que tem, dá pra você fazer um monte de coisa, dá pra você trabalhar em museu, sendo curador, e a galera ganha bem, viu? Não ganha mal não, velho. O problema é que hoje em dia tem muito preconceito, né, nessa parte, tipo, de falar, pô, o cara vai ficar dando aula em escola e já era, né? E, exatamente. Aí tem aquele conceito de, poxa, no Brasil não se paga bem para professor, mas ele tem outros caminhos também para seguir. Tem, né? E outra, essa coisa daí de que o professor não ganha bem no Brasil, ele é verdade na rede pública. Tem muitos colégios que são muito bons, são colégios caros, sabe? Tem colégio bilíngue, que se você se prepara para dar aula, você vai ganhar muito bem. Cursinho paga muito bem também. Mas infelizmente o nosso setor público é muito, né, largado às traças. Sim. Anos de negligência de absolutamente todos os governos que passaram por nós. Aí, enfim, aí dá para você trabalhar sendo curador de museu, dá para você trabalhar muita coisa que envolve arqueologia, ou simplesmente, tipo, museologia. Você pode virar um cara que você é perito em fazer apresentações a respeito de peças de museu, pode virar paleontólogo também, mas aí você vai ter que fazer mais coisas, assim, você vai ter que ir mais para a área da biologia também, tal, mas dá para você fazer, dá. Recentemente, alguns poucos anos para cá, a gente até conversou isso daí na semana passada, né, tem várias empresas que contratam
historiadores meio para dar uma, sei lá, para ter algumas relações mais diplomáticas. Eu conheço, tipo, empresa que contrata historiador e fala, a gente vai precisar fazer um acordo, sei lá, com a China, no que saber da história dos caras, da cultura deles, historicamente falando, vai ajudar para ter um acordo mais frutífero, sabe, para ambas as partes. E aí ele chamou um historiador, que eu acho bem legal isso daí também. Nossa, legal. Eu já vi bastante diferente e novo, né? Eu já vi bastante empresa, empreendedores de sucesso falando que ou existem historiadores trabalhando na empresa, ou eles contratam esporadicamente, exatamente para eles fazerem esse trabalho, ou estruturar alguma implementação de uma fábrica nova em outro país. Assim, como que eu vou pôr minha cultura da minha empresa naquele país e ter resultado? Porque simplesmente você vai pôr lá um negócio e a pessoa não vai aderir porque a história dela, a cultura dela é de outro nicho. Então, eles usam o historiador exatamente para estruturar esse plano. Então, assim, eu acho que é bem bacana e o mercado industrial e as empresas estão usando bastante isso ultimamente. Sim, o que eu acho ótimo, eu acho bem legal isso. E vem muito da ideia da empresa se adequar à cultura local, né? Não exatamente. A cultura... a empresa pegar a cultura dela e tentar forçar alguma coisa, né? É bem legal isso, né? Exatamente, cara. Que é assim, eu acho é uma coisa meio anti-Estados Unidos, assim, sabe? Pô, a galera dos Estados Unidos, ela acha que, tipo, todo mundo tem que falar inglês, ligado? O trabalho de aprender coreano para ela brother da Coreia do Sul Mas eu tenho experiência com coreano, e o coreano também não dá trabalho de aprender inglês pra falar com você não, cara. Ele escreve em coreano. Exatamente. Você que se vira pra fazer a conversão lá e traduzir. É difícil trabalhar com coreano. São países que têm força, né? Coloca uma força assim no Estado, né? Na bandeira. Não, a gente tem que passar os nossos conceitos. A gente não vai se curvar aos conceitos dos outros, né? Tem muito dessa ideia. O que eu acho que faz, assim, não tentar enfiar a cultura nos outros, mas assim, porra, se você tá recebendo um cara no seu país, eu acho muito respeitoso esse cara que tá no seu país falar o seu idioma. Sim, com certeza. Político cuidando de diplomacia, entendeu? Isso é uma coisa que a galera dos Estados Unidos nunca teve, né, mano? Não mesmo. Vocês que se viram pra aprender aí e tal. O que eu acho uma pena, né? Porque a gente ia ter um mundo muito mais globalizado do que já temos, né? Exato, com várias pessoas falando várias línguas, então tinha mais troca, literalmente troca de cultura, né? Exatamente, cara. Eu acho que o ser humano serviu pra fazer, ele nasceu pra servir a esse propósito de integrar, de cultura, sabe, exato, cara? E aí, voltando pra questão da história, cara, você vê que hoje tem mais gente interessada em fazer história, tem gente perdendo interesse, como é que você vê essa questão? Olha, eu não sei, eu acho que nos últimos 10 anos o interesse subiu, e eu acho que subiu por causa de algumas figuras públicas específicas, assim, sabe? Pessoas como o Leandro Carnal, que é um historiador que fez muito sucesso na mídia, ou alguns cientistas sociais, tipo o Cortella, não sei se vocês conhecem um que eu adoro, inclusive adoro, ele chama Clóvis de Barros Filho. Sabe quem que é? Do Bril. Sim. Eu acho ele genial. E é um outro cara que, tipo assim, são pessoas que atraíram as pessoas para as ciências sociais. Isso eu sei porque eu ouço as pessoas falando, tipo, pô, mano, adoro ela, pô, comecei a querer fazer história, comecei a querer fazer sociologia porque eu vi o negócio dele, pô, comecei a fazer história por causa do Karnal. E surgiu um interesse em cima da ciência porque essas pessoas conseguiram atingir um público muito grande, e aí a galera olhou e falou, pô, mas não é que essas coisas são interessantes mesmo? Não? E aí eu acho que é isso, eu acho que essas figuras públicas foram os principais motivos, sabe? E eu acho que também uma parte dessa politização que o Brasil está tendo, porque se vocês lembram disso bem, se vocês pegarem na eleição de 2010, que é a primeira eleição que eu tenho na minha cabeça, tipo, nítido, assim, eu me lembro de tudo, a galera era, tipo, 1000 vezes mais desinteressada no quadro político. Claro. Com certeza. O que é uma coisa boa, isso é um progresso. Evoluindo. Eu acho que tanto política quanto economia também, são dois assuntos que o pessoal tem aprendido mais e se interessado mais dentro do contexto brasileiro, né? Acho que são pontos de argumento, né? Para você se interessar por política. Tanto a parte da história, para entender o que esses caras fizeram no passado ou o que seus antecedentes fizeram, você tem que ir pelo lado da história. Pelo lado da economia, para entender as ações que o cara vai fazer hoje, que ações que os caras fizeram anteriormente na economia. Então, acho que são realmente vertentes, pilares que cresceram muito o interesse populacional, né? Você vê que o futuro da história no Brasil, assim, como profissão, como estudo mesmo, você acha que existe um crescimento
uma perspectiva de crescimento, você acha que as políticas públicas interferem muito nesse tipo de assunto? Assim? Olha, cara, pra falar a verdade, vou ser bem sincero, assim. Realmente, eu estou extremamente pessimista com a relação de história aqui no Brasil, porque a gente está vivendo num governo que é mais extremista, que não gosta da ciência que eu estudo. Aliás, não só não gosta, como o nosso país tem uma coisa que eu acho absurda, não sei se vocês sabem disso, mas no Brasil, história não é considerada ciência. No resto do mundo inteiro na Europa inteira é considerada ciência. Nossa, não sabia. Então, não é um absurdo, mano, fala sério, porque, tipo, é uma ciência porque ela tem método, mano. Exato. Existe de estudo e de produção de pesquisa, de produção catalogação, né? Tem catalogação, exato. Mano, uma coisa assim, o trampo que um cientista de química faz lá, as coisas que ele faz, não, ele tem que seguir um roteiro de método. Ele segue lá para fazer a IC dele, para fazer o mestrado dele e tal. E o historiador segue igual. Exato. É a mesma coisa, é outra ciência, mas ele segue igual, é a mesma coisa, né? E aí a gente fica nesse impasse, assim, do tipo, há muito tempo tentam deixar essa profissão de historiador regulamentada, que não é no Brasil por conta de que história não é considerada uma ciência, e fica nesse, assim, parece que vai dar certo e aí ferra tudo, aí vai dar certo. Agora, tipo, por um milagre, a gente conseguiu um avanço na Câmara, se eu não me engano, no comecinho do ano, assim, antes da pandemia e tal. A gente quase não conseguiu. Eu me lembro que até um dos filhos do Bolsonaro, nem me lembro quem foi, falou que, tipo, que era um absurdo querer botar regulamentação no negócio que não é uma ciência de verdade. Sabe, um papo bem... O que me deixa, né, tipo assim, o quadro geral, não só do governo, assim, quando eu falo essas coisas, parece que eu tô falando só do governo, de como tá agora. Uma mentalidade meio que... É a perspectiva, né? É o cenário atual, não tem como não fugir, né? Exatamente. As pessoas, no geral, elas têm medo de qualquer coisa de humanas, assim, sabe? Porque na cabeça do brasileiro médio, ela pensa assim, historiador, maconheiro, petista. Só pode ser isso. Eu acho que história foi uma coisa que eu te falei já. Pra mim, você é um cara que eu admiro demais por ter escolhido a profissão de historiador, porque eu gosto muito de história, sou apaixonado por história, principalmente de história antiga, e eu não tive coragem, quando fui escolher minha profissão, de estudar história por causa disso. Mas eu faria faculdade de história, independente de ter feito engenharia, só pra poder saber o conhecimento. Porque mano, eu aconselho. É incrível você poder estudar como que a civilização era no passado, como que a gente conseguiu evoluir para chegar onde a gente é hoje, entender como foi esse processo. E hoje muitas pessoas não sabem, mas entender esse processo faz com que a gente possa entender como que a gente vai crescer pro próximo passo. Então acho que por mais que o futuro a gente não sabe o que vai ser, mas olhando o passado a gente sabe qual que é as tendências do comportamento humano. E história é exatamente a ciência que registra como que foi esse comportamento. Então tem muita civilização, como os celtas, por exemplo, que não tem registro nenhum porque eles não tinham, por exemplo, uma linguagem. E por isso os historiadores não conseguem fundamentar como que era a cultura deles. Mas os caras levantaram Stonehenge de pedras de 5 toneladas lá. E tipo assim, ninguém sabe como. Mas os caras atravessaram quase 2 vales e um rio com pedras de 5 toneladas e fizeram Stonehenge. Então assim, história é exatamente essa ciência que vai identificar como que as pessoas fizeram isso e traduzir isso pra gente entender como que foi a evolução e decaimento, né? De muitas civilizações. Então acho que valorizar esse tipo de conhecimento tinha que ser uma base do país. Então, eu não sei se eu já comentei, mas no Canadá, as pessoas valorizam demais, eles têm muita vergonha do que eles fizeram com os indígenas do Canadá, que eles chamam de nativos americanos. Então, eles não chamam de índios, porque eles acham que é pejorativo, devido a ter feito todo um preconceito de ter descoberto as Índias, achar que descobriu as Índias e tudo mais. E eles chamam de nativos americanos. E lá, existem museus de história natural que muito grandes, e eles valorizam demais até hoje. Eles incentivam a fazer os totens, a fazer a cultura, e você vai visitar os lugares. Eles valorizam como se fosse a cultura deles mesmo, não é porque eles foram lá e colonizaram aquele lugar que eles enterraram a cultura e passaram por cima, como muito país fez. Eu acho que isso é que as pessoas têm que perceber o quão importante é a história. E eu acho que assim, o que a gente faz aqui hoje no canal, e por isso que a gente chamou até você como convidado, é exatamente poder mostrar para as pessoas o quanto o conhecimento e as ideias é importante e você conectar elas e saber que elas existem, podem abrir portas para você no futuro. E é isso aí, pessoal. Se você já pensou em fazer história, quer entender um
pouquinho desse vídeo, um pouquinho mais a fundo, comenta aí, curte o canal, não se esqueça de curtir, compartilha o vídeo, deixa nos comentários, o Gabriel também vai ajudar a gente a responder esses comentários, com certeza, tá? Vamos sim, se inscreve aí. Isso, ó. Fica a dica, tá? Quer fazer história? Não pensa duas vezes não, também é algo que vai te abrir várias portas. Exatamente. Vai, com certeza. E outra aqui, cara, eu assisti só pra dar um complemento na sua ideia, eu assisti um documentário esses tempos aí muito bom do Jim Carrey, que tem na Netflix, que é Jim Menendez é o nome, né? Ele encarnou um comediante lá pra fazer um filme e ele virou o cara. Tipo, ele falava que nem o cara, ele tinha os mesmos trejeitos e costumes do cara, enfim. Mas aí tem uma determinada parte do filme que ele fala sobre o pai dele, o Jim Carrey fala sobre o pai dele. Ele fala que, tipo, o pai dele, ele era músico e ele tocava saxofone, ele era, tipo, virtuoso. Só que ele não seguiu carreira na música porque ele teve filho cedo e aí ele tinha medo de dar errado e aí ele foi fazer alguma coisa que dá dinheiro mais rápido. Aí ele virou, tipo, foi virar um cara de escritório contábil e aí ele foi demitido. Tipo, ele passou muito tempo na mesma empresa e a empresa demitiu ele. E aí o Jim Carrey fala assim, mano, você ir fazer uma coisa que você não gosta por conta de uma certa facilidade aí, não vai impedir você de falhar. Então, tipo, você tem que fazer aquilo que você acredita, mano. Se for pra falhar, pelo menos falha com alguma coisa que você acredita. Exato. Sabe? Não tem outra opção, sabe, mano? Então não tenha medo, velho. Não tenha medo e segue seus sonhos aí, cara. Por mais coach que isso sonhe, assim, sabe? Seja disruptivo, sabe? Mas dá certo, cara. Você consegue fazer o que você quiser. Perfeito. Isso aí, pessoal. Vendo essa mensagem aí, não tem como melhor forma de finalizar esse vídeo. Tem mais Gabriel nos próximos vídeos, então fiquem ligados aí. Até mais. Valeu. Valeu, galera.